Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aqui dando a honra de mais uma leitura compartilhada comigo. Vamos hoje a mais um trechinho, a parte 17, parte 17 do livro Nosso Lar, o livro escrito por André Luiz, pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Vamos para a nossa leitura. Capítulo 31, Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abriram-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." "E por que não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." "Que me diz?" revidou Narcisa assustada. "Sim, senhora." "Então o caso é muito grave." Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento acaricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. "Filhos de Deus!" bradou a mendiga ao avistar-nos. "Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada?" Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. "Não está vendo os pontos negros?" "Não", respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou: "Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta, mas quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço." Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: "Faça o obséquio de esperar alguns minutos." Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou:
Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair-me a função de vigilante. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas. Por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recordei, assombrado, os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente exclamou: Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Porque tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus. Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora.
Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, o vigilante-chefe rematou: É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Capítulo 32 Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, e solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíam nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigaram 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como o dos grandes recintos terrenos?
Narcisa sorriu e acentuou: "Há diferença." A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que vão se modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender os mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço,
a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. 1 milhão de horas de serviço. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E assim a gente termina a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Caso vocês tenham interesse em adquirir o livro, aqui está, aqui embaixo, os meus links da Amazon de afiliada. Deve ser isso. Tanto a versão física quanto a versão digital. Aqui em cima a gente tem um cardzinho com todos os trechos já lidos até agora de Nosso Lar. E também aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, caso vocês desejem me seguir no Twitter ou no Instagram, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Essa reflexão que ficou aí no finalzinho sobre 1 milhão de horas de serviço. Todo esforço será recompensado. Sempre. Um beijo. Até a próxima.